Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do Mecânico Sênior e hoje nós vamos abordar o cadastro de estoque, peças, produtos. Vamos lá! Tudo começa clicando nesse botãozinho e começando a pensar por que eu tenho que cadastrar peças e produtos aqui dentro do meu sistema. Bom, um bom motivo seria facilitar a minha vida na hora de eu cadastrar aqui as minhas ordens de serviço. Quando eu vou buscar algum item para fazer uma coisa, o cadastro já traz aqui as peças aqui para mim. Isso ajuda bastante. Agora, a utilidade mesmo não se resume só a facilitar a vida na hora de digitar, né? Um cadastro de peças, um controle de estoque, ele antes de tudo me dá organização e um lucro bastante significativo. É fácil de explicar. Quando eu tenho um controle de estoque, eu sei quantas vezes uma peça foi vendida ou quanto tempo essa peça foi comprada e está parada no meu estoque. Por consequência, estoque com peça é dinheiro parado. Quanto mais vezes eu fizer o giro de uma peça, mais eu vou ganhar em relação à rotatividade desse dinheiro que está circulando na minha empresa. Outra coisa é que se eu tenho um controle de estoque, eu tenho direito e uso a um relatório chamado curva ABC. Esse relatório vai dizer qual peça ou produto eu mais vendo e a que eu menos vendo. Isso serve para quê? Se eu vendo muito uma determinada peça, eu já posso antever uma compra junto a um fornecedor e como eu já sei a quantidade que eu compro, eu posso pedir um desconto, porque eu sei um valor e uma quantidade que eu vou usar. Em compensação, se eu sei qual é a peça e produto que está lá encalhada no meu estoque, eu posso trocar com o meu fornecedor, devolver para o fornecedor e pegar esse dinheiro e jogar aonde? Naquela peça que eu mais compro. E com isso eu ganho um bom dinheiro, aumenta o meu lucro em relação a isso. Para começar tudo, vamos cadastrar uma peça. Mas puxa vida, como é que eu começo a cadastrar? Bom, vamos fazer de conta que eu acabei de implantar o sistema para vocês. Vocês têm o estoque dentro da oficina, só que não está aqui dentro do sistema. Então eu venho aqui nesse botãozinho que está escrito formulário para inventário. Vamos lá. Ele abre essa telinha simpática que vai te mostrar esse relatório. Um relatório em branco com linhas e colunas que já estão tabuladas para que você pega isso aqui, imprime em várias folhas, vai numa pranchetinha, vai de frente ao seu estoque e começa código tal, nome tal, quem é o fabricante, que linha de peças eu vou usar isso aqui, quantidade que tem dessa peça no estoque, qual é o preço de venda, por quanto eu compro, e em que local no meu estoque essa pecinha que eu cadastrei se encontra. Faça isso manualmente, depois você vem aqui. Esse código eu aconselho que você utilize o código do fabricante. Fica muito mais fácil para você fazer as chamadas da próxima vez. Eu conheço oficinas que colocam o próprio código. Eu acho um pouco trabalhoso, porque você tem que ficar sempre lembrando quem foi o último para poder fazer. Mas vamos dizer que o nosso código era 14PPP. Muito bem, dou um tab. Esse sistema vai procurar lá se tem a peça já cadastrada. Não, não tem essa peça. Então, ok, eu posso continuar. Caso existisse, ele ia carregar o registro para mim na tela. E lá vou eu. Eu vou colocar essa peça como um pneu aro 15. E aqui vem uma dica. Pneu aro 15 existem as centenas.
Se eu for fazer uma busca por nome e falar, eu quero pneu aro 15, vai aparecer uns 30 para você ali no seu cadastro. A hora que você clicar em cima, ele sempre vai trazer o primeiro. Por quê? Porque a sua busca não foi pelo código 14PPP, foi por aqui. Quando é pelo código, não existe uma peça que tenha mais que o mesmo código. Não existem duas peças com o mesmo código. Já pelo nome, eu posso ter N peças. Então, quando você for cadastrar, coloque um nome, algo bem específico, bem diferenciado, em que eu vou usar isso daqui. Por exemplo, o fabricante. Pneu Aro 15 Pirelli. Ou o modelo do Pirelli também. E dou o tab. Modelo e descrição, dependendo do produto, pode ser muito específico. Então eu posso ter um parafuso que é específico para um determinado veículo. Então eu vou colocar ali. Por quê? Quando eu fizer a compra, ele vai pegar o que tiver colocado nesse campo de modelo e descrição. Então minha compra, para quem recebe lá no fornecedor, vai ser bem específica e diminui a probabilidade de vir uma peça errada, né? E lá vou com o meu tab. Medida. Bom, a medida é como é que eu armazeno esse produto dentro do meu estoque. Eu guardo o pneu como? Em grama, em quilo, em metro? Não, em unidades. E tanto que eu vendo por unidades. Fabricante ou fornecedor, eu posso colocar aqui quem é a pessoa de quem eu compro isso daqui. Vou fazer de conta que é este. Esse código é o código do fabricante, aquele mesmo que eu já sugeri que se colocasse aqui. Mas é interessante que você coloque, às vezes, o seu código e o do fabricante, para que você lá também, de novo, a hora que fizer o pedido de compra, venha exatamente o produto que você quer. Isso sempre ajuda. Quando eu venho aqui em linha, eu vou colocar aqui as coisas que me são enquadráveis. O que quer dizer isso daqui? Eu posso ter um cadastro onde eu divido o meu estoque. Então vamos supor que todas essas peças elas são colocadas aonde? Na linha pivôs, na linha ponta de eixo. Deveria ter uma linha pneus aqui ou coisa do gênero que serviria do mesmo jeito, tá? Eu posso colocar aqui. Eu posso criar esse cadastro a partir lá do menu principal nos cadastros, né? Mas vamos colocar aqui qualquer um só para a gente poder ensinar como é que funciona a coisa. Eu vou colocar aqui em bandejas, tá bom? Vamos lá, NCM, que muita gente coloca e fala incorretamente nomenclatura de circulação de mercadorias. Não, não é. NCM é um código necessário para quem emite nota fiscal. Se você vai usar o mecânico sênior para emitir notas fiscais, você precisa, ao cadastrar essa peça, esse produto, colocar a nomenclatura de comércio do Mercosul. Esse número funciona em todos os paizinhos aqui do Mercosul, dizendo que é a mesma coisa. Como o número de pecinhas e produtos é de 311 mil, fica um pouco, como você pode presumir, trabalhoso ficar adivinhando qual é o código pela consulta pura e simples. Então a gente aqui já do Mecânico Sênior fez o seguinte, criou uma planilhinha em Excel, pode pedir para a gente, caso vocês precisem, em que a gente coloca todas as peças possíveis para usar em oficinas, né? Dá 260 e poucos itens, deixa eu ver aqui, 267, se eu não estou enganado, 266, pronto. Eu tenho aqui tudo que você usa, provavelmente dentro da sua oficina aqui. Caso não tenha, fala para a gente que a gente faz a busca para vocês também. Então vamos lá. O código NCM desse produto é 40.112.090. Vamos lá. 40.112.090. No meu tab, ele já coloca aqui o código do pneu. E vamos embora. Caso você não vá emitir notas, não precisa se preocupar. Caso você vá, você tem a classificação fiscal,
Você tem o CEFOP que você usou. A alíquota de IPI e de ICMS também não perderia meu tempo preenchendo. Agora, aqui chegamos no ponto importante. Estoque. Bom, esse pneu Aro 15 Pirelli, quantos eu tenho no meu estoque? Ah, eu estou com 5 pneus. Legal. Qual é o estoque mínimo desse produto no meu estoque? Legal. Se eu faço o giro bem acentuado disso daqui, ou seja, eu vendo muito pneu desse tipo, eu não posso ter só 5, porque isso aqui vai em 3 dias já acabou. Bom, o mínimo que eu tenho que ter aqui no meu estoque é 4, porque sai isso rápido, eu tenho que fazer compra imediatamente. Ao mesmo tempo, eu tenho o outro lado da moeda. Eu falei, bom, como é um produto difícil de sair, eu não posso ter muito disso, porque senão fica muito parado. Qual que é o máximo de pneu que eu posso ter aqui? No máximo 10. Tem oficinas que são bem organizadas e possuem estantes ou locais bem definidos e marcados onde estão suas peças. Então coloca lá por linha e coluna, sendo que cada linha é marcada por uma prateleira e cada coluna de visão que tem. Eu vou falar, bom, os pneus estão na posição C4. Isso facilita na hora de eu buscar a peça caso eu precise. Muito bem, vamos falar de formação de preço. Formação de preço é um caso interessante que muita gente se equivoca dizendo que pode comprar uma peça pelo preço que for, coloca 100% e que já está ganhando bem e está pagando tudo. Nem sempre é assim. Então vou mostrar aqui um exemplo que se aplica principalmente para oficinas que não estão no Simples, aquelas que vendem e tem que emitir nota de cada produto. Então vamos lá. Faz de conta que o nosso pneu Pirelli custou R$100 por aquisição. Lá na minha notinha vem o ICMS que esses R$100 teve. Vou fazer de conta que é 18. Vem também o IPI, 4,5%. Às vezes, as peças e produtos possuem fretes e seguros porque elas são muito caras. Então eles cobram esses valores. Eu posso colocar aqui ou não. Vou fazer de conta que nesse caso não tenha. Legal. Chegamos num preço de custo de R$ 122,50. Muito bem. Se eu vou emitir nota específica desse produto e eu não sou do Simples, bem gravado isso, eu vou ter que apurar o imposto de venda. Se eu remanufaturei o produto, eu também vou ter que pagar IPI. No caso do pneu, não. Custo administrativo. Vamos lá. Custo administrativo é quanto que esse produto parado lá no meu estoque custa para mim. Então vamos fazer uma continha bem simples. Faz de conta que a inflação no ano foi 6%. Tá? Se foi 6%, uma conta bem simples, e sabe que é acumulativo, não é bem isso, mas vamos fazer uma coisa bem fácil para todo mundo. 6% daria mais ou menos 0,5% ao mês. Tá legal. Eu, por padrão, coloco 1%, por quê? Se 6% é equivalente a 12 meses, 6 meses seria 3%, 1% seria equivalente a 2 meses. É mais ou menos dizer o seguinte, que essa grana que está aqui paga o juro de 2 meses do meu produto parado ali no meu estoque. Lembrando que o meu estoque é dinheiro parado. Quanto mais tempo passar, maior é o meu custo administrativo. E aí cheguei no lucro. Bom, eu estou comprando isso por 100, eu quero vender isso 60% mais caro. Chegamos ali nos 219. Puxa vida. Ou seja, se eu quiser comprar esse produto e falar que 100% mata isso tudo, eu vou estar vendendo por 200 e não vou estar chegando nem no meu lucro, nem no meu custo administrativo. Alguém ficou no meio do caminho. Bom, isso quer dizer o quê?
eu tenho que pensar qual é a carga que eu vou ter em cada produto que eu vou comercializar. Isso se eu estou querendo controlar direitinho o meu estoque. Agora vamos fazer um exemplo para aquelas oficinas que são do simples. Então vamos lá. Comprei por 100, não tem ICMS, não tem IPI, porque eu vou pagar tudo acumulado, ou seja, o meu preço de custo é 100 mesmo. Eu não vou emitir com valor específico, eu posso até emitir a nota sendo simples, mas não é específico, eu pago uma alíquota mensal. Porém, o meu custo administrativo continua ali, não tem conversa. E o meu lucro também. Ou seja, eu tenho que vender por R$ 161 para que eu tenha o meu famoso lucro de 60 e eu tenha o meu dinheiro girando do mesmo jeito. Quando a gente tem nível 1, 2 e 3, isso aí quer dizer o seguinte: lá no cadastro de clientes, que a gente falou lá na videoaula de cadastramento de orçamento iOS, quando eu cadastro um cliente, eu posso classificá-lo por níveis. Então, por exemplo, nível 1, que seria o preço mais em conta, eu vou aplicar para aquela frota que vem trabalhar comigo, aquela empresa que traz muito movimento. Isso eu vou aplicar para ele. O nível 2, eu vou colocar para aquele cliente que, tudo bem, ele não traz tantos carros assim, mas é confiável, ele é assíduo, ele paga sempre à vista, ou seja, ele não vai pagar o preço mais barato que é do frotista, mas em compensação ele vai pagar um pouquinho mais para compensar essa diferença. E o nível 3 a gente aplica para aquele ilustre desconhecido, o cara que paga em cheque, ou então aquele que fala assim: olha, eu vou pagar diatral, eu trago dinheiro para você. É a carteira, como a gente chama, né? Bom, nesse caso eu vou cobrar 10% a mais. Então ele fala para mim, ó: se lá no orçamento o cliente for nível 1, eu trago para esse pneu R$ 161. Se ele for nível 3, ele traz 177. É claro que lá na OS eu tenho liberdade para mudar o preço se eu quiser e se eu tiver permissão para isso. Caso não tenha, deixar quieto. Vamos embora. Vou gravar esse produto. Produto cadastrado, 14 PPP, que foi o código que eu apliquei. Ok e tchau. Muito bem. Vamos ver umas outras coisinhas aqui. Vou apontar para ele de novo. Aqui embaixo, como vocês podem notar, eu tenho um campo chamado Dados sobre as últimas compras. Vamos chegar em compras. Vamos olhar uma coisinha que tem aqui. Vamos pegar aqui atrás. Ó, uma compra. E essa compra foi efetuada nesse dia. Está aqui a primeira parcelinha para janeiro de 2018. Beleza, foi tudo feito de acordo com esse fornecedor. Quando alguém compra, ó, comprei uma bandeja de Chevette. Então ele vai ver aqui 1, valor unitário 12, ou seja, 1 vezes 12 aqui vai. Então seria multiplicado aqui para esse código. Então quando o cara faz a compra aqui, o sistema vai olhar esse código, vai encontrar essa peça e vai colocar aqui quantidade 1. Beleza, ele vai lá e soma isso lá no nosso estoque. Vou pegar um exemplo aqui, um outro. Por consequência, ele vai falar aqui para mim, ó, a última compra que você fez dessa peça aqui, no caso esse rolamento aqui. Então ele fala assim, olha, você fez essa última compra em 29/12/2011 e foi feito na 5DE. Beleza. E você pagou R$ 39,66. Mas você já fez uma compra também na 5DE. Em 2008 você chegou a pagar R$ 43,94. Aqui você chegou a pagar 29/9 em 2011, a anterior a esse 29/12, você comprou na Smart e pagou R$ 31,21. Então eu tenho aqui a movimentação de compra. Então se eu vou lá e consulto a minha peça, eu falo, opa, eu preciso fazer uma compra, onde fica mais barato, onde eu comprei da última vez, tudo isso fica gravadinho aqui. E com isso eu tenho o quê? Lembra do lucro? Eu começo a ver, opa, qual fornecedor que é mais interessante para mim?
Tá vendo como eu começo a pensar? Vamos ver uma outra coisa. Vamos voltar à nossa pecinha lá. Eu tenho aqui uma outra situação em que mostra aqui o serviço. Legal, serviço. Serviço, eu tenho aqui a possibilidade de associar a venda do meu produto a um serviço já de uma vez. Então, por exemplo, eu sei que quando eu for lá na minha OS e colocar pneu aro 15 Pirelli e marcar isso aqui e gravar, ele vai fazer o quê? Que eu venho aqui e procuro meu pneuzinho aqui. Ele de imediato, deixa eu ver se eu acho um orçamento para nós brincarmos aqui. Vamos destravar isso para brincar. Vamos supor que eu quero colocar o nosso pneu Pirelli aqui. Pneu aro 15 Pirelli. Vão quantos pneus? Vão 4 pneus. Ó, aqui o preço do valor 1. E vou incluir o item. E ele fala assim: você acabou de incluir uma peça que possui um serviço relacionado. Deseja que o sistema já inclua automaticamente o item de serviço referente? Se eu falar que sim, ele vai pegar aquela cambagem e já jogar aqui para mim. Então, com isso, eu ganho tempo também na hora de cadastrar. Algumas peças são óbvias que vão ter aquele tipo de serviço. Então, isso é só uma ferramenta que vai nos ajudar. Outra coisa que tem aqui é um campinho de observações, que eu posso escrever o que eu bem entender, isso não tem fim. E aqui do lado eu tenho um campo de comissão. Acontece o seguinte: algumas oficinas elas remuneram os seus mecânicos também se eles comercializam determinadas peças ou se executam determinado serviço. Então vamos dizer que eu quero estimular a venda desses meus pneus e aviso a minha equipe de mecânicos. Olha, gente, aconselhem os seus clientes a gente vender esse pneu que tem bastante lá no estoque, eu preciso passar ele para frente. É um bom pneu, está parado lá. Então, se o mecânico, na hora que fez a OS, vendeu isso, eu posso pagar uma comissão para ele. E tem relatório aqui no sistema, que é a comissão de mecânicos. Ele vai olhar as OS já finalizadas, vai ver se já tem essa peça, esse produto com comissão para aquele mecânico e gera um valor para ele. Outra coisa que eu tenho é se a peça está ativa ou inativa. Eu posso ter ela no meu cadastro, ou seja, eu tenho ela aqui, só que meu estoque está zero, eu não quero nem que apareça mais, porque eu não comercializo, foi só um caso único. Então eu desmarco isso daqui e a minha peça não sai naqueles meus relatórios ou etiquetas de produtos que eu tenho. Eu tenho lista por ordem de código, lista de balcão, lista por linha, todas as peças que ultrapassaram limites, isso daí já não saem mais. Então é para ganhar um tempo aqui também. Outra coisa, eu tenho aqui no meu cadastro uma associação com similares. Legal. Eu quero olhar aqui pneu. Vamos ver se tem algum pneu. Tem pneu pretinho, mas que seja, vai. Eu posso acrescentar a lista. O que é similar? Vamos dizer que eu tenho uma peça original e eu tenho uma peça também do mercado paralelo. Só que eu estou fazendo o meu orçamento, ele bateu lá que o estoque é zero, ou seja, eu não tenho pneu Pirelli, só que eu preciso ver quem é similar. E eu tenho da Bridgestone, eu tenho de outro fabricante. Então, com isso, eu consigo vender a peça para o meu cliente. Vamos lá. Fala bastante, dá isso. Outra coisa. Eu estou aqui usando o nosso cadastrinho de peças e eu quero fazer consulta. Consulta é uma coisa extremamente comum. Então eu vou colocar aqui pneu
Legal. O sistema vai mostrar todas as peças que possuem a palavra pneu, que eu escrevi aqui, ó, limpa pneus, mas tem pneu aqui, ó, pneu pretinho, tampa de válvula de pneu, e assim vai. Eu tenho ela, eu quero ver esse documento aqui, esse cara, pimba. Então ele traz exatamente esse aqui para mim. Muito bem. Agora vamos fazer uma busca bem cabeluda. Óleo, nesse caso aqui, né? Pô, fica difícil encontrar qual peça é ou qual produto é numa bagunça dessa, né? Porque ele vai ordenar por ordem de código, você não vai ser obrigado a lembrar qual código que é. Então, para ficar mais fácil a sua vida, você pode clicar aqui no nome da peça. Ele ordena em ordem alfabética para você. Ah, mas por que esse molicote está aqui? Porque o gênio da lâmpada que cadastrou isso daqui colocou um espaço na frente do nome. Então por isso que espaço em branco fica na frente da letra A, né? Na hora de ordenar. Ah, não, quero ver esse cara aqui. Bomba de óleo. Aqui. Beleza, achei. Outra situação que eu posso ter, vou consultar o óleo que a gente já viu que tem bastante aqui. Eu posso ordenar pelo modelo ou pela descrição. Tá vendo como a descrição é importante na hora de eu achar uma peça aqui? Vamos ver. Ah, tá aqui, eu queria do Citroën, ó, já achei. Pimba. Eu já vou direto nele. Por isso que uma ordem, às vezes alguns campinhos que não são obrigatórios, eles são extremamente necessários. É importante a gente ter esse trabalho inicial. Gasta-se tempo na inclusão dos dados. Porém, eu vou ganhar muito tempo em todas as vezes que eu já tiver informação cadastrada na minha frente. Isso é muito importante. A mesma jogada em que eu dividi as linhas, deixa eu mostrar aqui para vocês onde tem, ó, cadastro, linha de peças. E eu fui cadastrando. Algum momento eu perdi tempo para colocar isso, porque eu posso tirar quais peças pertencem à minha linha junto ao Mocinética. Ele separa tudo para mim. Eu quero ver quais eu vou comprar, quais eu estou girando mais. Tudo isso é um trabalho inicial. Fornecedores é outro trabalho que é muito importante você ter todos eles marcados. Quem são os seus fornecedores de peças? Para que depois, lá na videoaula de compras, você saiba que eu tenho a peça, o fornecedor, a linha. Você sai ganhando tempo gerenciando aquilo que é dado, ou seja, só o que é letrinhas e números, transformando isso em informação. E cá entre nós, informação sempre foi e sempre vai ser dinheiro e poder. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só sobre peças, tem muita coisa para se falar. Já tem uma videoaula de curva ABC que também seria muito interessante que vocês vissem. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e bom trabalho.